Passei os últimos anos aprendendo a ver os gráficos. Você também pode. Eu sou o Nelson e aqui é o meu canal Catching Trends. E esse vídeo é mais um da série Ações da B3. Nele nós vamos analisar, estudar, usando o kit de ferramentas Catching Trends, a posição da Embraer hoje no mercado. Vamos começar pelo quadro de força. O quadro de força de Embraer, semanal, coloca Embraer nessa posição EB. A posição EB é uma posição intermediária de uma ação que ainda encontra-se numa situação de pouca força, numa posição semi-estacionária, acabando de deixar as regiões mais baixas e mais complicadas do gráfico e tentando se adiantar para subir a posições que fiquem mais fácil ao avanço a uma posição de alta para o gráfico. Então, o gráfico semanal de Embraer, pelo quadro de forças Catching Trends, encontra-se nessa posição intermediária EB, aqui nessa gavetinha, segunda gavetinha do grupo E. Olhando Embraer, o gráfico semanal, no fibrodinâmico, com a floresta bem aberta desde 2014, nós vemos que o gráfico de Embraer é um gráfico que não é um gráfico bonito. Tá? Ele tem períodos de alta, períodos de baixa, abrupta e pouca movimentação que seja de alguma forma interessante, que você possa pegar alguma onda nele, né? Você pode ver que aqui no início, lá entre 2014 e 2015, ele vinha num movimento de alta até bastante interessante, dentro da hot zone do fibrodinâmico, acima das linhas verdes, e esticando o teto. Esticou o teto até aqui, por volta de 2015, início de 2016, e tomou uma pancada muito forte, que jogou ele direto até a linha branca e a EMA 144, navegou um pouco, algumas semanas nesse trecho lateralmente, e dali caiu, foi até o fundo, esticou o fundo e ficou embaixo das linhas vermelhas até o final de 2017. Aqui ele tentou fazer uma nova subida, você vê que as mudanças são meio abruptas em Embraer, né? Aqui ele fez uma subida forte, foi até a linha branca, negociou com ela bastante tempo, até abril de 18, tentou uma subida novamente até o teto, mas não houve jeito, cedeu imediatamente na própria semana, navegou numa lateralidade aqui num canal, uma bandeira de baixa, depois desse mastro aqui, ele fez uma bandeira de baixa, perdeu essa bandeira, ficou em cima da EMA 144 e da linha branca até o início deste ano, e como todas as outras ações da B3 e do Ibov, desmanchou-se no buracão de 2020. Tá? E ainda se encontra nesse último pedaço aqui, no pedaço inferior, onde a gente chama de cold zone, né? Embaixo das linhas vermelhas, próximo do piso. Se a gente chegar à floresta, trazer mais perto algumas árvores, a gente pode ver que Embraer continua preso. A gente pode talvez até imaginar um retângulo nessa situação, já que está flat o fibrodinâmico. Então a gente tem flat o 0% e tem flat o 23,6%. Embraer ainda está aqui dentro no gráfico semanal. Uma situação bastante difícil por enquanto. A gente vai olhar o gráfico da média retificada, novamente com a floresta, um pedaço bem grande de floresta, até 2014, 6 anos pelo menos aí. A gente vê que, pelo menos aqui nas médias retificadas, a mudança de lado de Embraer ela é muito clara, né? Quando ele muda, ele vinha aqui acima da retificada verde, veio para baixo, virou vermelha, passou esse tempo todo com ela flat, orbitando em volta da retificada, tentou uma nova subida, passou mais um tempo aqui semi-flat, porque ela vinha caindo, avisando que não estava numa posição ideal de subida, mas também não caindo, até que no início do ano fez a caída. O que nós temos hoje aqui, trazendo pelo gráfico de médias retificadas, aí vamos ampliar para poder ver as árvores mais próximas, é que Embraer
pelo menos o semanal dela, e vamos descontar esse último candle, já que a semana não acabou, hoje ainda é quinta-feira, pelo menos nesse último pedaço, as últimas semanas de Embraer, ela tem navegado acima da média retificada, que, por outro lado, continua flat. Então, algum ponto positivo, né? Os indicadores mostram, por exemplo, principalmente o indicador de momento, ele mostra aqui uma subida, tá? E isso é um aspecto que estimula a possibilidade de alguma chance de Embraer voltar a subir, mas ainda abaixo da EMA 144. A vantagem é que ela está tão abaixo da EMA 144 que pode ser até que, dependendo da sua gestão de risco, e se você conseguir ouvir alguma coisa do gráfico aqui, Carpe Diem, pode ter uma contratendência até a 144. Né? Vamos ver aqui no gráfico do Catching Trends. No gráfico do Catching Trends, do meu algoritmo Catching Trends, que colore os candles do ativo, a gente pode ver, primeiro, uma clara definição aqui de praticamente um fundo bem marcado, né? Porque ele fez uma primeira vez, chegou próximo de uma segunda, testou uma terceira vez. Eu acho que aqui a gente tem uma região de forte suporte pela quantidade de testes que foram feitos no gráfico semanal. Tá? A gente tinha aqui uma linha de tendência de baixa que foi agora, no início de novembro, rompida. O segundo candle após o rompimento dessa linha de tendência de baixa foi um candle verde Catching Trends. O último candle verde semanal de Embraer havia sido aqui em março de 2020, começo de março de 2020, antes do tombo no buracão. Então, desde o início do ano, desde a queda no buracão, a gente vê pela primeira vez um candle verde semanal em Embraer. E ele está aqui lutando, alguns dojis aqui embaixo tentando segurar e montar um pivô. É uma região crítica, é uma região de FIBO 78,6, do FIBO estático de 78,6. É uma região difícil, mas é uma sinalização que pode dar esperança para quem tem vontade de operar comprado em Embraer, ou quem já está comprado em Embraer aqui de baixo, que teve uma visão muito forte. Embraer já subiu praticamente 50% daqui até lá, mas aqui era uma posição de compra realmente que precisava de bola de cristal. Né? No meio do diário, vamos passar agora para o gráfico diário. No diário de Embraer, aqui no Fibo Dinâmico, a gente vê que o canal está se comprimindo, né? E as linhas verdes fazem uma compressão maior, porque é lá de cima que ele vem diminuindo o teto por conta de máximas mais baixas do que as anteriores, entende? Então há uma compressão do fibo dinâmico. No diário, Embraer já ultrapassou a EMA 144 junto com a linha branca, é uma informação muito boa e importante. Voltou para testar, não teve força ainda para continuar, fez um novo teste e hoje deixou um doji. Então, essa situação de compressão de canal pode trazer algum alento realmente para a operação de Embraer diária, ela pode realmente mudar de lado. Vendo no gráfico de média retificada, o gráfico de média retificada no diário, ele já mostra uma posição de Embraer por aqui, ó, quando ele passou para cima da média retificada verde, passou para cima com um gap de alta, sustentou o gap de alta e foi caminhando. Essa mudança aqui de Embraer para cima da média retificada verde, com uma distância grande da EMA 144, era uma posição boa de entrada. Você veja que aqui na 144, ela ficou de lado vários dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candles em cima da EMA 144. Puxou, esticou, voltou aqui em cima da 144, voltou em cima da média retificada, as duas estão juntas nesse ponto. Tá? Se esse momento virar verde novamente, a gente vai ter uma puxada aqui de Embraer, talvez até para chegar lá no 13, que era onde estava a EMA 144 do gráfico semanal. Tá?
os outros indicadores não estão mais na área de vivenda, na área de negativa, estão positivos, falta só uma indicação do indicador de momento, tá? E uma confirmação de que essa virada para cima da média retificada é uma coisa que vai dar continuidade. Ou seja, perdendo esse topo aqui, tá, é muito provável que Embraer continue a subir. Fechando a nossa análise, nosso exercício de análise, vamos ver como está a Embraer com o algoritmo Catching Trends no diário. No Catching Trends no diário, a gente tem uma situação bastante interessante que foi tão logo ele rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, ele já estava verde e ele confirmou o rompimento aqui desse candle branco sólido, contrário ao que o candle branco sólido tenta nos mostrar, que é a queda. Ele teve só uma leve violação da sua mínima e depois um rompimento da máxima dele com outro gap de alta, que foi o suficiente para ele navegar em cima da EMA 144 e passar. Então hoje nós temos aqui um candle amarelo. Tá? E o que é um candle amarelo? Um candle catching trends amarelo é um candle que denota uma situação de mudança, possível mudança profunda na situação do gráfico. O gráfico está querendo nos dizer o seguinte: olha, aqui é um ponto de tomada de decisão, aqui é um leading edge. Ou Embraer sobe e vai embora, ou Embraer volta e se acanha lá para o ninho dela do fundo. Tá? Então, esse candle amarelo de hoje, ele nos diz isso. Normalmente os candles amarelos eles trazem muito ruído, tá? Muita puxada para um lado, puxada para o outro, mas na maioria das vezes, em 65% a 75% das vezes, o candle amarelo dá continuidade para o lado da tendência, que no caso desse momento, no gráfico diário, é uma tendência de alta. Então precisamos aguardar aqui, que talvez a gente tenha alguns candles lateralizados depois desse candle amarelo, mas é possível que Embraer tenha realmente uma oportunidade de subir até lá os 13. Quando está aqui perto de 9 até 13, é um valor bastante significativo. E lá no 13 ela vai ter dificuldade, porque foi lá no 13 que a gente tinha 14 praticamente, mas essa linha amarela vai descer conforme o tempo. E a gente tinha aqui a EMA 144 do gráfico semanal. Então, gente, essa situação de Embraer, para quem está comprado em Embraer, para quem está vendido em Embraer, quem tem Embraer na carteira ou quem está pensando em ter Embraer, esse é o exercício que foi feito. Analise, avalie seu risco, tá? E aproveite para tentar ouvir o gráfico. Eles costumam falar conosco. Tente. Agradeço sua presença, assistindo mais um vídeo do canal Catching Trends. Abraços e sucesso!